Bem, olá, meus amigos, muito bom estar aqui com vocês nesse dia maravilhoso. E nós estamos aqui no podcast Conexão Essencial, o seu caminho para a medicina natural. O podcast onde a saúde e a medicina natural elas se encontram e trazem justamente algo precioso para nós hoje. Então, hoje nós vamos falar de um óleo que é o verdadeiro guardião, né? E esse guardião é o guardião da pureza, né? O guardião da beleza interna. E nós vamos falar então do melaleuca, ou como muitos conhecem, o tea tree. E E aí olha, estamos aí. não é só mais um óleo, né, Gilberto? Ele é o tipo de companheiro que você quer ter sempre perto de você. Do começo ao fim deste episódio, você vai descobrir curiosidades, usos práticos e até como ele pode inspirar sua alma. Então, portanto, fique aqui com a gente até o final, porque temos uma mensagem especial preparada para você de como esse óleo ajuda no emocional e espiritual também, além do físico. Maravilha, maravilha. E então aqui quem vos fala é Gilberto Boff Bisognin, eu sou corretor de seguros e também líder de expansão na indústria do bem-estar. Mas acima de tudo, sou apaixonado por elementos da natureza, soluções naturais e coisas que realmente fazem uma grande diferença no nosso dia a dia. E é uma alegria estar aqui com vocês em mais um episódio dessa jornada fantástica, dessa jornada aromática e de fortalecimento mental e espiritual. E olha só com quem nós estamos aqui, com a Naura Andrade. Fala aí, Naura. Olá, então, eu sou professora universitária, especialista em óleos essenciais, por conta de ser consultora da doTERRA. E por conta de ficar apaixonada, porque quando eu conheci os óleos essenciais, já era apaixonada pela natureza. E perceber que os óleos transformaram a minha vida e de muitas pessoas foi amor real. E agora, exatamente, a gente quer contar uma curiosidade para vocês. Você sabia que os povos aborígenes da Austrália já usavam folhas de melaleuca há centenas de anos? Estamos só contando deste povo, tá? E como é que eles faziam? Eles maceravam as folhas desta árvore para aplicar em feridas picadas e até em problemas respiratórios. E aí vocês devem estar dizendo, mas como é que eles achavam que aquelas folhas eram boas? É porque contam que eles tinham um lago próximo da onde que eles estavam, e nesse lago eles achavam que ele era milagroso a água. E eles tomavam os banhos lá e percebiam que feridas, qualquer ferida que eles tivessem no corpo, 2, 3 dias estava pronto. Bom, passado um tempo, agora o Gilberto continua essa curiosidade. O que que ocorreu, Gilberto? Pois é, não, e é interessante como os indígenas eles faziam muitas descobertas naturais, cuidavam da sua saúde de forma natural e viviam com muita saúde e qualidade de vida. E é exatamente curioso também que lá na Segunda Guerra Mundial, os óleos essenciais de melaleuca, eles foram uso obrigatório nos kits de primeiros socorros dos australianos. E aí, né, isso é porque ele tinha justamente o que? Uma ação purificante e protetora, que era indispensável na utilização e na proteção desses soldados. E aí, o que que aconteceu, Gilberto? Os médicos, né? Foi o comentário geral: olha só, eles trouxeram uma água milagrosa, a história do vidrinho milagroso. E os médicos, cientistas, acabaram indo até a Austrália para saber a origem desta água milagrosa. Chegando lá, foram encaminhados para o lago, esse lago. E aí eles começaram a observar que ao redor do lago tinha as árvores.
da melaleuca, que as suas folhas caíam nesta água. E por isso que os aborígenes tomavam banho e diziam que a água que era milagrosa. Mas eles já estavam, né, os aborígenes já maceravam as folhas e começaram a tratar também suas feridas. Então, veja, nós estamos falando de uma moda recente. É uma tradição, é sabedoria ancestral se encontrando com a ciência moderna. Isso que é impactante a gente perceber. É séculos e séculos de sabedoria chegando até nós com a ciência. E melaleuca nos traz muitas surpresas. Inclusive, ele é ótimo, né, para o corpo físico, poderoso antisséptico físico e é um verdadeiro limpador. Na realidade, ele limpa e purifica o ambiente e o nosso corpo. E ele é um excelente também para a saúde da sua pele. Ajuda em casos de acne, pequenas irritações, fungos nas unhas e até no couro cabeludo. Inclusive, eu tenho um amigo meu que estava com um problema recorrente já há mais de 2 anos tratando de fungos e bactérias nas suas unhas e não resolvia. E já tinha gastado, segundo ele, mais de R$ 1.800 em remédio, pomadas, cremes e tudo que era alternativa, mas aquilo realmente incomodava ele e incomodava muito, porque a pele dele começou, não só as unhas começaram a ser tomadas por esses fungos, mas as mãos dele começaram a ficar esbranquiçada, a pele dele, e isso aconteceu tanto nas mãos como nos pés. E ao utilizar o melaleuca, em 45 dias o problema se sumiu do corpo dele. Ele simplesmente diz que para ele aquilo foi uma cura, né? E ele diz que a vida dele foi transformada justamente por conta do óleo que ele utilizou, né? Então, para ele realmente foi uma cura, porque ele, de tanto dinheiro que tinha gasto, não resolveu o problema com melaleuca e ele resolveu justamente isso, né? E tem mais alguma coisa que mexe nas nossas emoções, né, Naura? Exato. Mas antes de contar das emoções, porque nós estamos falando dos benefícios físicos, eu queria só continuar contextualizando uma outra história que aconteceu numa dos eventos da Doterra que a gente sempre faz, né? E aí alguém veio, o marido de uma pessoa, pois é, estou com uma afta aqui, o que que eu faço? Não tive dúvida. Peguei ali um vidrinho daqueles, eu me botei e disse, agora tu vai passar, né? Nessa afta, quando chegar em casa, passa na afta com a melaleuca e apenas, né? Pode ficar um pouquinho com a boca aberta ali com aquele óleo em cima. 2 dias, na segunda noite também tu faz, na terceira, que foi isso que eu dei para ele, somente umas 3, 4 gotas. No próximo encontro, e aí, como é que tu estás? Ah, tudo bem. Não, mas eu estou me referindo à afta. Ah, já tinha me esquecido, no dia seguinte eu já estava bom. Então, ela é realmente poderosa, a melaleuca, né? No campo físico, para muitas ações, principalmente na acne dos jovens também, porque a gente solicita que os jovens, a gente até pode fazer um blend com óleo de coco para passar. E no campo emocional, sabe o que que ocorre, Gilberto? Ele é o óleo da pureza e dos limites, porque ele limpa o campo. Sabe quando você sente que tu passou em algum lugar e que tu absorveu energia demais, de outras pessoas ou até de ambientes? A melaleuca chega para limpar a casa e trazer clareza e firmeza. E aí vou contar uma outra, agora hoje estou cheia de histórias, vou contar uma outra história. Eu fui chamada também por uma amiga para ir até a loja dela. Chegando lá, a amiga já tinha ido para o médico, tal era um mal-estar que ela estava passando. A filha dela ficou cuidando, e aí eu perguntei o que, que tinha ocorrido. Então, afinal, uma funcionária com uma densidade muito negativa descobriram, né, que essa estava fazendo algumas coisas energeticamente. Eu não tive dúvida. Peguei o melaleuca, disse para ela, me dá teu difusor, coloquei. E assim, a partir de agora, vocês, nesse ambiente de comércio, vocês têm que ter diariamente esse óleo para limpar essas ações.
Da mesma maneira que a gente indica para o comércio ter lavanda, também é importante ter a melaleuca. Ela colocou, e eu pinguei também, porque eu carrego sempre o meu amado Terra Shield na entrada da porta, que são os dois óleos poderosos para essa situação, de limpar e trazer clareza para o ambiente e firmeza para não deixar entrar aquilo que não faz bem. Aí eu cheguei em casa, eram 4 horas da tarde, pegando livros para estudar, para ler, né? Praxe. Eu não cheguei nem ao primeiro parágrafo, o olho pesou e eu dormia. E aí eu me assustava quando a cabeça caía, eu me acordava e de novo. Na terceira tentativa, eu disse: Mas o que é isso? Eu dormi bem essa noite. O que está acontecendo? Aí eu me dei conta. Trouxe a energia daquele ambiente. Imediatamente passei a mão na melaleuca, esfreguei ela, a gente pode passar, né, para o corpo, botei no difusor, passei a mão do meu olíbano, que é o meu óleo, né, predileto, e passei a proteção do olíbano. Pronto, nem 5 minutos depois eu estava tranquila lendo. Eu disse: Nossa, o sono desapareceu. Foi assim uma quebra. Foi realmente porque a sensibilidade acabou captando aquela energia. Então, nós temos que aprender a dizer não ao que não nos faz bem. E esse óleo ele também nos ensina a colocar em ordem as coisas tudo de dentro para fora. Afinal, corta laços energéticos negativos e também pode ser usado para limpezas e objetos e até para aquelas pessoas que querem dar uma purificada no seu corpo. É um óleo excelente, né? Isso. E agora, então, vamos assim para a parte prática que eu tinha já aqui colocado, né, Gilberto, de como usar na prática. Então, você vai usar topicamente ou colocando no difusor. Então, topicamente, espinhas. A gente sugere para os jovens, porque a doTERRA tem o blend, que já é a mistura própria, que eu jogo com óleo de carreador. E é prático para os jovens. Usem aquele para os acne, né, dos jovens. Meu filho, até os 24 anos, sempre dizia: Mãe, tu já comprou? Né? Então, ele sempre estava me pedindo onde é que está a melaleuca. Para os pés, também, se você está com frieira, com micose, tu pode fazer também diluído no óleo carreador e colocar. Se for uma micose de unha, sugiro que você limpe a sua unha, corte ela o quanto você puder, pingue a melaleuca e você vai ter o resultado. Ou, o melhor ainda, né, Gilberto? Faça um escalda-pés. Pingue uma água morna, pingue a melaleuca ali e coloque seu pezinho ali de molho que você vai ver a grande diferença. E para caspa? Nossa, para caspa, eu descobri que eu não tinha problemas com caspa. Eu tinha alergia a alguns shampoos que me faziam então ter essa oleosidade no meu cabelo. Aí, quando eu troquei do shampoo, que eu passei para o shampoo da doTERRA, parou com isso, mas até controlar, porque às vezes eu ia para o salão e aí eu descobria que voltava a caspa. Aí eu passava uma gotinha, tu pinga no shampoo, bota uma gota de shampoo na tua palma da mão, uma gota de melaleuca, esfrega teu couro cabeludo, não vai ter caspa. Isso você vai ver. E aquelas pessoas que têm aquela caspa, que tem que estar usando sempre roupa branca, é essencial você usar. E se tu perceber que tu tá com um shampoo vegano de boa qualidade, tu pode inclusive adicionar, dependendo se for 1%, né? 10 gotinhas, se for 100 ml ou mais, dentro do vidro do shampoo. E tu vai dizer adeus à caspa. É, muito bem. Olha, afinal de contas, né, as pessoas às vezes vão na farmácia e compram lá o seu remédio para a caspa. E a caspa fica fortalecida porque usou o remédio. Né? Então, cada vez mais. Aqui o negócio é solucionar e espantar essa caspa de vez, né? E no difusor, né? A gente pode usar no difusor também. Difusor, para quem não sabe, é aquele aparelhinho que você bota água dentro e ele mistura com o óleo e
purifica o ambiente. Então, se ele espalha, né? Você tem que ser sempre a frio esse difusor. E ele purifica o ambiente, né? No caso, limpa energeticamente e ajuda ainda a abrir a respiração. É uma dica curiosa também para casais que brigam muito ou família que está sempre discutindo. Ah, Naura vai nos contar essa situação aí que acontece muito entre casais e às vezes a solução não é a melhor solução que muitas vezes a gente pensa, mas o óleo ajuda a tomar as melhores soluções também na vida. Coisas que Isso. às vezes se estendem, se resolvem. Correto, Gilberto. Exato, o melaleuca ele é maravilhoso para limpar as densidades. Então, você percebe que se está tendo muita briga, qualquer coisinha estão brigando, estão discutindo, é porque a energia na sua casa está muito densa. Coloque no difusor as 2 gotas que você vai perceber uma diferença, mas não vai ser talvez só no primeiro momento. Você tem que seguir usando no difusor diariamente, porque a energia pode ser mais densa, mais pesada. E aí, agora apenas uma constatação, tá? Não pense no milagre de que agora vai ficar em lua de mel, né, o casal. Pode ser que chegou um momento que é necessário também, são tão antagônicos aqueles espíritos que de repente é necessária a separação. O melaleuca vai fazer isso. Ele pode romper a relação. Então apenas entregue a Deus, entregue, coloque que ele vai limpar, se na família ele vai tirar essa densidade negativa. E é isso você vai perceber que vai provavelmente unir muito o casal ou também separar. Mas o importante é que nos conte a experiência, o que que tu achou aqui embaixo nos comentários. E se tu tiver qualquer dúvida para usar, solicite e vamos criar um grupo, uma comunidade aqui embaixo de trocas só com melaleuca. É, não, e principalmente ele ajuda em muitas outras coisas, assim como no dia a dia a gente pode utilizar como spray, água com vinagre, fazer limpezas na casa, né? Pode inclusive ser um poderoso benefício para tirar aquele mofo da casa, né? Então o mofo às vezes ele fica ali em alguns ambientes as pessoas não sabem nem o que fazer mais. Normalmente se faz o quê, né? Se limpa com bastante sabão, deixa bem limpa a área e depois borrifa com o óleo, com álcool de cereais e pode colocar ali então o melaleuca, né? E que fica bem interessante, então o ambiente fica mais higienizado, limpo e livre dessas bactérias terríveis. E Naura, quando eu penso no melaleuca, né, eu vejo que é um óleo que ensina a respeitar nossos limites. Ele nos ajuda também a perceber o que é nosso e o que é do outro. Correto, exatamente por isso. E aí, voltando somente na questão do mofo, na minha casa, você sabe que eu moro aqui no Rio Grande do Sul e ano passado choveu muito, mas eu tinha feito uma limpeza com melaleuca no ano retrasado. E eu não coloco com água de cereais, que às vezes tem essas receitas. Eu limpo, como diz o Gilberto, com água e sabão. Não boto nada daqueles produtos fortes. E depois um pano úmido na água pura, pingo a melaleuca e passo aonde que estava o mofo. Vocês vão perceber, 2 anos faz que a parede, eu estava olhando agora para a minha, não tem, né? Tá aparecendo agora um pontinho, porque, claro, natural, né? De repente, toda a rotina que ocorreu de 2 anos, é necessário voltar e fazer a limpeza. Mas, principalmente, no banheiro, no teto do banheiro, quem tem essa dificuldade, experimente, você vai se surpreender. Limpe com a água primeiro, faça a limpeza, depois passa. No corredor, na saída, né? Aqui em Caxias é muito comum o mofo, né? E aí as pessoas têm alguns depoimentos para trazer. É, não, e as pessoas respirando esse ar com mofo, né? Eu digo que tem muitas pessoas que morrem por muitas coisas, mas aí vai morrer por mofocídio, né? Que é uma nova versão de morte. É, inalando o mofo, todos os dias acaba você ficando tão contaminado que o mofocídio acaba com você, né? Então, para não acabar com você, use milaleuca, né? Você vai ter
realmente uma vivência melhor no seu dia a dia, né? Ele nos inspira a viver realmente com autenticidade, sem contaminação e principalmente livre de contaminações emocionais. É uma energia limpa, né? Vai te dar aquela libertação, vai te dar aquele alto astral, vai te dar aquela energia, é aquela purificação na alma que você muitas vezes almeja, e aí você pode vir de encontro com a natureza com um óleo tão precioso, que tem mais de 97 funções no nosso organismo. E olha, dentro dessas 97 você pode escolher qual que você quer saber. Ah, mas você deve querer saber mais quais dessas 97 eu posso usar. Bota aí, eu quero as 97 funções, né, no chat aí, na pergunta, ou manda pelo WhatsApp nosso que vai estar na descrição e você vai receber então essas informações das preciosas 97 funções que o melaleuca pode proteger, né, o nosso organismo. É como se o melaleuca, né, Gilberto, erguesse um escudo suave ao redor de você, né? Que o OnGuard também faz isso. E aí eu só queria fazer um paralelo para as pessoas. Eles combatem o quê? Ele é antifúngico, antibacteriano, antivírus. Então, densidades muito que tu não consegue nem enxergar. Então, é exatamente por isso que ele vai limpar essas densidades negativas. Então, percebe quando a gente fala, esses óleos, eles são ótimos para fazer essa limpeza energética. Deus nos dá, e veja bem, por que que eles fazem isso no campo emocional e espiritual? Por que que algumas pragas não chegam em determinadas plantas? Porque a seiva da planta se defende exatamente com essa condição, esse benefício. Então, você vai tendo melaleuca, né? Inclusive, na loja, no comércio, para espantar as densidades, na sua casa, para limpar as brigas, né? Na família, e sem carregar o peso das outras pessoas. Maravilha, então com melaleuca você vai poder vivenciar aquele velho ditado, né? Que hoje é um bom dia para se ter um ótimo dia. Maravilha. E então, tendo esse ótimo dia, desejo esse ótimo dia a todos vocês aí que tenha uma vida mais leve, mais suave, mais saudável, né, com as coisas e os elementos puros da natureza, que é o que ele vai fazer. Ele vai te dar um equilíbrio no teu dia a dia, além de purificar tudo isso. Então, sou muito grato aí. E quem termina com vocês hoje esse podcast maravilhoso do Melaleuca é a Neura que vai dar o recado final aí para nós desse podcast. Certo, Gilberto? Exatamente, pessoal. Obrigada por estar aqui conosco nesse episódio. Não se esqueça, compartilhe a conexão essencial com alguém que precisa saber sobre principalmente este episódio, e que precisa se confiar mais em si. Semana que vem voltaremos com mais, mas só um lembrete, não esqueça, ative o sininho para seguir o nosso podcast. Siga ele e ativa o sino. Se inscreva. E sabe por que isso é importante? Porque assim você recebe, quando sair conteúdo novo. Um bom